Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, presidente do Congresso, Renan Calheiros, a senhora presidente afastada Dilma Rousseff, aos meus colegas senadores e senadoras, aos representantes dos movimentos de rua que se fazem aqui presentes, eu inicio o pronunciamento, a senhora me recorrendo à fala que Vossa Excelência se dirigiu a todos nós aqui no início da sessão. Entre os seus defeitos, Vossa Excelência disse que não está o de quebra de compromisso. Eu pergunto a Vossa Excelência em relação a essa realidade que a senhora iniciou a campanha eleitoral, onde nós tínhamos um processo de inflação patamares do teto e que nós temos hoje uma inflação de 10,67. Um desemprego que chega hoje a 12 milhões de desempregados. Um PIB de 3,91 positivo, chegando hoje a negativo a 3,85. Eu pergunto a Vossa Excelência, este por acaso foi exatamente o discurso de Vossa Excelência para os eleitores? Esse quadro foi desenhado no momento da eleição? Os eleitores teriam votado em Vossa Excelência se eles tivessem a noção que o Brasil caminharia para tudo isso? Quando Vossa Excelência diz que este é um processo que tem muito mais a ver com a crise internacional. Mas como crise internacional, que ela só apareceu no dia 25 de outubro de 2014, depois do segundo turno? Não havia nenhuma previsibilidade, o governo não tinha informação alguma, todo o mercado já sabia, o candidato colocava aquilo a todo momento nos debates. Eu pergunto a Vossa Excelência, neste momento, se trata como sendo uma ação indevida o processo de impeachment, não seria um estelionato eleitoral se dirigir aos eleitores com aquilo que não poderia cumprir? Eu pergunto a Vossa Excelência, quando diz exatamente da situação dos decretos, rapidamente passando por eles, existe a assinatura de Vossa Excelência no decreto, com a data. A senhora não pode tergiversar das respostas, porque as perguntas não foram respondidas até o momento, aonde a prerrogativa de assinar esse decreto usurpou uma condição que ela é do Congresso Nacional, ou seja, ela jamais poderia ter assinado o decreto sem aprovação do PLN. Nós vamos mais adiante, quando Vossa Excelência diz sobre as pedaladas. Veja bem, isso não é função minha, é função de ministro de Estado. Eu pergunto a Vossa Excelência, que me recorro a um ex-ministro, ao ministro Jacques Wagner, que na entrevista disse: quem banca a política econômica é a presidente da República. Quem vai bancar a política econômica e quem decide, ouvindo outras pessoas, o ministro é ela. Então, fica claro que a senhora sempre teve o comando da política econômica. Mas um outro ponto que é fundamental, e agora chegando na reta final, é dizer exatamente daquilo em que falam aqui, que, olha, este processo que nós estamos assistindo aqui é um processo que ocorreu das pedaladas, mas isso a presidente não tem noção. É importante o seguinte, que todos prestem atenção. Só o Banco do Brasil, FAT, BNDES e Caixa Econômica não foram pagos semestralmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos esses bancos praticaram equalização da taxa de juros. Por que a preferência aos privados em detrimento ao público? Por que a preferência aos bancos privados em detrimento aos bancos oficiais?
Pois não, vamos conceder a palavra ao senador Caiado para terminar. Que Vossa Excelência está impedida de usufruir dos bancos oficiais que são controlados por Vossa Excelência. Os bancos privados foram pagos, os bancos oficiais tiveram que bancar com 60 bilhões de reais de pedalada. E as opções do governo de Vossa Excelência? Emprestar para estes países aqui governados por tiranetes e penalizar programas sociais. Agradeço a Vossa Excelência, senador Caiado. Senhora Presidente, com a palavra. Senador Caiado, meus cumprimentos. Senador Caiado, o governo brasileiro não tem controle sobre a política monetária do Federal Reserve, não tem controle sobre a política monetária do governo americano. Nem nós, nem vocês, nem tampouco o mercado. O ano de 2000, se o senhor não sabe, mas o ano de 2014, aliás, no final de 2013 começa a especulação. Mas quando é que sai quando é que os Estados Unidos param de expandir o crédito livremente, quase 65 bilhões de dólares por ano, por mês, às vezes 40, pagos mensalmente. Todos os bancos privados foram pagos mensalmente. Todos esses bancos praticaram equalização da taxa de juros. Por que a preferência aos privados em detrimento ao público? Por que a preferência aos bancos privados em detrimento aos bancos oficiais? Pois não, vamos conceder a palavra ao senador Caiado para terminar. Que Vossa Excelência está impedida de usufruir dos bancos oficiais que são controlados por Vossa Excelência. Os bancos privados foram pagos, os bancos oficiais tiveram que bancar com 60 bilhões de reais de pedalada. E as opções do governo de Vossa Excelência? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, presidente do Congresso, Renan Calheiros, a senhora presidente afastada Dilma Rousseff, aos meus colegas senadores e senadoras, aos representantes dos movimentos de rua que se fazem aqui presentes, eu inicio o pronunciamento, a senhora me recorrendo à fala que Vossa Excelência se dirigiu a todos nós aqui no início da sessão. Entre os seus defeitos, Vossa Excelência disse que não está o de quebra de compromisso. Eu pergunto a Vossa Excelência em relação a essa realidade que a senhora iniciou a campanha eleitoral, onde nós tínhamos um processo de inflação patamares do teto, e que nós temos hoje uma inflação de 10,67. Quando Vossa Excelência diz sobre as pedaladas, veja bem, isso não é função minha, é função de ministro de Estado. Eu pergunto a Vossa Excelência, que me recorro a um ex-ministro, ao ministro Jacques Wagner, que numa entrevista disse: quem banca a política econômica é a presidente da República. Quem vai bancar a política econômica e quem decide, ouvindo outras pessoas, o ministro é ela. Então, fica claro que a senhora sempre teve o comando da política econômica. Mas um outro ponto que é fundamental, e agora chegando na reta final, é dizer exatamente daquilo em que falam aqui, que, olha, este processo que nós estamos assistindo aqui é um processo que ocorreu das pedaladas, mas isso a presidente não tem noção. É importante o seguinte, que todos prestem atenção. Só o Banco do Brasil, FAT, BNDES e Caixa Econômica não foram pagos semestralmente.
todos os bancos privados foram... O candidato colocava aquilo a todo momento nos debates. Eu pergunto a Vossa Excelência, neste momento, se trata como sendo uma ação indevida o processo de impeachment, não seria um estelionato eleitoral se dirigir aos eleitores com aquilo que não poderia cumprir? Eu pergunto a Vossa Excelência, quando diz exatamente da situação dos decretos, rapidamente passando por eles, existe a assinatura de Vossa Excelência no decreto, com a data. A senhora não pode tergiversar das respostas, porque as perguntas não foram respondidas até o momento, aonde a prerrogativa de assinar esse decreto usurpou uma condição que ela é do Congresso Nacional, ou seja, ela jamais poderia ter assinado o decreto sem aprovação do PLN. Nós vamos mais adiante. Um desemprego que chega hoje a 12 milhões de desempregados. Um PIB de 3,91 positivo, chegando hoje a negativo a 3,85. Eu pergunto a Vossa Excelência, este, por acaso, foi exatamente o discurso de Vossa Excelência para os eleitores? Esse quadro foi desenhado no momento da eleição? Os eleitores teriam votado em Vossa Excelência se eles tivessem a noção que o Brasil caminharia para tudo isso? Quando Vossa Excelência diz que este é um processo que tem muito mais a ver com a crise internacional. Mas como crise internacional, que ela só apareceu no dia 25 de outubro de 2014, depois do segundo turno? Não havia nenhuma previsibilidade, o governo não tinha informação alguma, todo o mercado já sabia.